Denise não acreditava em casa mal assombrada. Não há nada que 10 baldes de tinta não resolvam, dizia ela. Além disso, ficou louca quando viu um casarão à venda. Era simplesmente espetacular. Tinha um excelente terreno para fazer jardim e quintal, 3 salas enormes, 5 quartos, 3 banheiros e vários cômodos que poderiam ser adaptados. Um lugar perfeito para uma recém-casada que pretendia ter muitos filhos. Velha era até demais, exigia inúmeras reformas. Mas o preço era extremamente baixo, ela jamais conseguiria comprar outra casa daquele tamanho com aquele preço. Não foi difícil convencer o noivo a trocar um apartamento pequeno por uma mansão maravilhosa. Levaram um ano inteiro fazendo obras na casa, mas no final ela ficou deslumbrante. Mudou todo o ambiente, capinou e replantou tudo que ali havia. Só manteve uma figueira antiga dali. O estranho é que toda a vizinhança evitava o local, até os carteiros evitavam se aproximar, mas nada que impedisse que o casal se mudasse para ali. Denise se lembrava muito bem do dia da mudança. Pegaram carona com um caminhão e, olhando a vizinhança, reparou que havia uma igrejinha a poucos quarteirões da casa dela. Ela e seu esposo capricharam na mesa do jantar. Montaram uma bela mesa no jardim para desfrutarem da refeição que, convenhamos, não estava tão boa assim. Afinal, nenhum dos dois eram bons cozinheiros. Mas ignoraram essa situação porque estavam muito encantados com a casa. Tudo bem que na hora do jantar não se importaram tanto com o arroz mal cozido e o bife duro, mas na hora da sobremesa ficou impossível engolir aquele pudim. Só restava rir da situação. E nesse momento de riso, ela inclinou a cabeça para trás e percebeu que a figueira estava cheia de figos. Então teve a ideia de pegar um deles para fazer como sua sobremesa. Então foi até a árvore, colheu o mais bonito, mordeu metade e deu metade para o seu marido. Após isso, foram dormir. Naquela noite, ela teve um pesadelo horrendo, com uma criatura que parecia não ser humano. Não dava para saber exatamente do que se tratava, mas sua pele parecia ossos cobertos por escamas e garras no lugar de mãos. Embora a criatura nem pudesse tocar nela, ela sentia como se sua garganta tivesse comprimida e tentava gritar, só que não conseguia, mas também não conseguia se mover. Estava paralisada e muda. De repente, ela percebeu que a criatura abriu a boca como se fosse dar um sorriso, quando de repente sussurrou para ela: "Quem autorizou você a pegar meus frutos?" Denise até queria se defender, mas a voz dela não saía. E em seu pensamento ela disse: "Mas a casa é minha." E a criatura aparentemente leu seus pensamentos. Com uma risada de deboche, a criatura então lhe disse: "Sua? Essa casa é minha e tudo que nela há." Então pulou para o chão e disse: "Inclusive você." Dizem que quando uma pessoa morre, ela vê sua vida toda passando diante dos seus olhos. Foi basicamente o que aconteceu com ela. Ela lembrou de todas as histórias do sobrenatural que ouvia desde criança, mas que nunca acreditou. Sempre julgou como histórias folclóricas, inclusive quando sua avó dizia que as figueiras eram casas do coisa ruim. Mas se talvez ela tivesse dado crédito à história da sua avó, simplesmente ela teria se tocado, porque os vizinhos não conseguiam chegar perto da casa. Uma casa tão grande, tão barata, agora fazia sentido. E a criatura continuou: "Minha querida, você é minha propriedade. Você me roubou um dos meus frutos. Você vai ter que devolver." Então ela conseguiu se sentar na cama, só que ainda assim não conseguia responder, quando de repente um grito soou da sua garganta, acordando seu marido. Era de manhã e ele estava tentando convencê-la de todas as formas que tinha sido apenas um pesadelo, mas nada adiantava, porque nada tirava dela o pavor que tinha sentido naquela noite. E desde então nunca mais conseguiu dormir direito. Tinha a impressão que a criatura estava o tempo inteiro com os olhos fixados nela. O tempo foi passando e a situação foi ficando cada dia mais grave. Ela não conseguia dormir direito, não conseguia se alimentar direito. Foi emagrecendo, criando olheiras e ficando cada dia mais estressada. 2 meses mais tarde do ocorrido, recebeu a notícia que estava grávida. E ao invés de ficar feliz com isso, começou a chorar porque, de certa forma, tinha um pressentimento que isso não era uma boa notícia. E para piorar toda a situação e o seu medo, naquela noite, o monstro voltou. "Não adianta fingir que está dormindo", disse ele, falsamente meigo. Mas ela não estava fingindo. Ela simplesmente não conseguia se mexer e nem responder, como da última vez. "Não quero perturbá-la, minha menina", continuou ele.
Afinal, mulheres grávidas precisam de paz. E a última coisa que eu quero na vida é que esse fruto azede por causa do seu nervosismo. A coisa então pulou para o chão, andando de um lado para o outro com os olhos centrados nela, de uma forma mais cínica possível, dizendo: pensa bem, agora é a forma mais justa de você me pagar pelo que você me deve. Um fruto por outro fruto. Você pegou o meu e agora me paga com o seu. Mesmo que ela não pudesse responder, ela acabou se agitando de uma forma em que ele ficou incomodado, mas, de certa forma, um pouco mais hostil. Ele disse: não sei por que tanta indignação. Afinal, estou te propondo uma forma justa de pagamento. E eu não estou te pedindo o seu fruto. Estou apenas te dando a oportunidade de pagar sua dívida de uma forma mais digna. Mas, se você não me entregar a criança, eu invadirei os seus domínios e tomarei ele de você, assim como se toma um fruto de uma árvore. Após dizer isso, ele desapareceu e não apareceu para ela nos últimos meses, causando certa calma ou preocupação maior, porque quanto mais perto do parto chegava, mais preocupada ela ficava. Seu marido, então, preocupado com a sua situação, começou a andar pelas redondezas, quando avistou novamente aquela igrejinha que havia visto no dia da mudança. Percebeu que não tinha ninguém lá dentro, mas resolveu entrar para rezar um pouco. E mesmo com o cheiro doce de incenso que costumava ter naquelas igrejinhas, percebeu que o cheiro era de tinta fresca, ou seja, estava em reforma recentemente. Ele então se aproximou do altar e, antes de fazer o sinal da cruz, percebeu que o homem se aproximava. Era o padre, embora muito jovem. Posso ajudar? Perguntou o pároco com a voz muito suave que inspirava confiança. E naquele momento, Tiago então sentiu que podia contar com alguém e contou ao padre toda a história. Meu filho, não se preocupe mais com isso. Agora seus problemas estão em minhas mãos. Hoje à noite farei uma visita à sua esposa e conversarei com ela. Assim como prometido, à noite o pároco foi até a casa dele para conversar com sua esposa. Ouviu novamente a história, só que dessa vez por Denise, e repetiu as mesmas palavras que já havia dito a ele. Não se preocupe, minha filha, o poder que tenho é muito forte, e nada e nem ninguém poderá levar aquilo que pertence ao meu Senhor. Assim que a criança nascer, levarei comigo e deixarei na igreja, assim ele estará salvo. Ouvindo isso, seu coração ficou muito tranquilo. Afinal, ela já sabia que tinha salvação para o seu filho e que nada mais poderia atrapalhar sua paz. O 9º mês então se completa e o menino nasce forte e saudável. Antes mesmo de levá-lo para casa, ela enrolou ele em uma manta azul de lã e entregou ao padre que já aguardava na igreja. O senhor acha que ele vai ficar muito tempo aqui? Disse ela aflita, não querendo se separar do seu bebê. Não, minha filha, basta apenas que ele durma aqui essa noite e amanhã irei batizá-lo, e nada mais e nenhum intruso poderá tocar nele. Aliviada, deu um beijo na testa do seu bebê e foi para casa com seu marido. No outro dia, ela e seu marido foram com os padrinhos até a igreja para o batismo do menino, e dentro do carro o assunto foi que depois que esse pesadelo passasse, eles iriam trocar de casa e ser felizes muito longe dali. Mesmo com todas as histórias que Denise e Tiago contaram aos padrinhos do menino, eles não acreditaram muito. Segundo eles, poderia ser apenas o medo que tinha domado a situação, e aí eles ficaram impressionados, e foi apenas isso, que na verdade não existia monstro nenhum. O padrinho até questionou: se ele queria tanto o seu filho, por que essa noite ele não veio buscá-lo? Eles pararam, pensaram, e Denise disse: realmente, eu tive uma noite muito tranquila. Não sei por que ele não veio. E aí a história começou a se prolongar, ficar animada, até que chegaram no final da rua, sem terem parado na porta da igreja. Vixe, passamos do ponto, disse Tiago ainda rindo. Vamos ter que voltar. Fizeram a manobra e voltaram devagar, dessa vez prestando atenção no caminho. Mas não tinha igreja. Tem certeza que é aqui? Disse a madrinha. Claro, eu tenho certeza, disse Tiago, já apreensivo. Passaram novamente pela rua inteira e não havia sinal da igreja. Toda a tranquilidade que Denise sentia desapareceu em um piscar de olhos. E mesmo os padrinhos tentando tranquilizá-la, ela pulou do carro e começou a correr e a gritar na rua como uma louca. Finalmente ela parou e fixou os olhos em um terreno baldio. Então começou a seguir caminho dali e todos começaram a ir atrás dela. No centro do terreno, onde estava extremamente limpo, havia uma planta nascendo. Um pezinho de figueira. Ao lado da planta, uma linha de lã azul misturada com terra, denunciando que alguma coisa havia sido enterrada ali.
Bom, gente, essa história foi retirada do livro Sete Ossos e uma Maldição. Espero que vocês tenham gostado, mas e aí? O que vocês acharam da história?